Números 14, 26. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Eu estou ouvindo as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Qual eram as petições? Seria melhor nós sairmos do Egito do que morrer nesse deserto. Deus nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. Deus está dizendo, eu vou cumprir o que vocês estão dizendo. Vocês vão morrer nesse deserto. Verso 29. E assim, os vossos cadáveres tombarão nesse deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, o primeiro texto que o escritor aos Hebreus cita é esse. Deus prometeu que eles não entrariam. Verso 4. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia nestes termos. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Aqui ele está referenciando Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, quando, ao fim da criação, dos 6 dias de criação, são literais ou não, não sabemos, mas Deus criou as coisas em 6 momentos. Isso é óbvio. É o que o texto diz, a gente já falou isso no episódio anterior, Jesus validou isso, né? Sim. Jesus olha para o Gênesis e diz, no princípio Deus criou. Então Jesus valida isso. E lá, no sétimo dia, o texto vai dizer que Deus descansou, ele cessou de criar. Esse é um ponto importante que talvez a gente vale a pena explicar. Se está escrito que Deus não se cansa, por que Deus descansou? Porque Davi ele escreve, o guarda de Israel não dorme nem descansa. Então Deus é incansável, ele não se cansa. Por que ele descansou? Uma melhor interpretação da palavra descansar é cessou. Então Deus cria as coisas em 6 dias, em 6 momentos. No 7º momento, Deus para de criar. Ele cessa a sua obra criativa e ele vai trabalhar em outra coisa, ele vai fazer outra coisa. Ele vai botar as coisas a funcionarem, mas ele para de criar. Essa é a tradução talvez melhor, é mais coerente com o texto bíblico. Sim. E verso 5, Hebreus 4, verso 5. E novamente, no texto citado há pouco, ele está voltando ao texto que ele havia citado. Jamais entrarão no meu descanso. Então, Deus descansou no 7º dia, prometeu um descanso, só que disse para o povo lá de Números que eles não entrariam no descanso. Cara, que doideira é essa? Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, Deus determina uma nova oportunidade. E ele chama de hoje, ao declarar muito tempo depois por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Ele está citando o terceiro texto, que está lá no Salmo 95, versos 7 e 8. Lê para nós, por favor. Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Então, olha só, como que o escritor está interpretando. Esse hoje, ele não é o hoje de Davi, ele é hoje. E quando é hoje? Hoje é hoje. Como o teu amigo lá que comentou, né, que a Bíblia foi intencionalmente escrita atemporal. Esse hoje é atemporal. Esse hoje é hoje. Cara, hoje, se tu ouvir a voz de Deus, não endurece teu coração. É um convite de Davi. Sim. E hoje vai ser sempre hoje. Hoje não é ontem, hoje não é amanhã. Não, hoje é sempre hoje. É esse o convite. E aí, o raciocínio que ele está construindo, verso 8. Por quê? Se Josué, quando conquistou a terra prometida, tivesse lhes dado descanso, Deus não teria feito essa declaração que o Jader acabou de ler no Salmo muito tempo depois a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático ao povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus
descansou das suas. Então, o raciocínio dele é o seguinte: Deus descansou no sétimo dia, prometeu um descanso. O povo de Israel entendeu que o descanso era a terra prometida. Porém, Deus disse: vocês não vão entrar no meu descanso. Josué entra na terra prometida e o povo acha: é o descanso. Muito tempo depois, Davi, já na terra prometida, diz: hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Davi fala de novo de um lugar de descanso. Sim. Ou seja, Israel, Jerusalém, a terra prometida, não é o lugar de descanso de Deus. O lugar de descanso que Deus promete é um lugar a todo aquele que crê. De novo, a gente vai voltar para o entendimento que Tiago teve lá do livro de Amós. É a tenda de Davi sendo reconstruída e todas as nações se achegando. E essa tenda não é geográfica, essa tenda é espiritual. É um lugar espiritual onde todo aquele que crê é recebido por Deus. E ouve aquilo que Jesus disse que naquele dia nós ouviremos: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Jesus não diz entra no playground, não, Jesus usa essa palavra: entra no descanso do teu Senhor. Então a promessa de um descanso ainda vale. Hoje, se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente está ouvindo, se a gente está entendendo o que a Escritura está dizendo, cara, hoje a gente precisa ter o coração sensível a isso e dizer: eu quero esse descanso, eu preciso desse lugar de descanso.